As pessoas às vezes acham que o evangelismo é você ir pra uma praça, algum lugar, né? Léo falou sobre a questão de começar em casa, né? Isso. Começar dentro da própria casa esse evangelismo. E você, onde que seria esse Pode princípio? falar você primeiro. Para mim, o princípio do evangelismo é dentro de casa. Não, eu acredito assim, Copiam. cara, que o evangelismo é o modo de viver, cara. É um modo de viver. Quando você ama Jesus, você já automaticamente você evangeliza as pessoas. Seja no mercado, seja na casa, seja a pessoa que está do seu lado, a pessoa que passa na rua na sua frente. Aonde você estiver, cara. Não tem um lugar, eu vou começar primeiro em casa. Não, eu acredito que assim, é o natural. Você vai se enchendo tanto do amor de Deus que automaticamente você começa a já falar para as pessoas, cara, você tem que conhecer. Olha, eu conheci um rapaz, um cara, um homem, entendeu? Então, assim, eu acredito que é isso, sabe? É o automaticamente. Eu acredito, no meu, sabe, no meu íntimo, assim, ó, na profunda. Você falou praticamente o que eu ia falar, mas só que eu ia falar de uma outra forma. Que eu ia falar que o evangelismo não é um evento, né? Então, o evangelismo não é ir na praça, igual a gente faz algumas vezes no mês, terça-feira. Evangelismo não é um evento, embora o evento faça parte do evangelismo, mas o evangelismo é um estilo de vida, né? Jesus, ele disse, indo pregar o evangelho. Algumas traduções colocam ide e pregar o evangelho. Mas se a gente for ver no original, é indo pregar o evangelho. Isso. Então, é onde você for, Verdade. você Pregar o vai evangelho. anunciando o evangelho. Então, é claro que um evangelismo na quadra, numa praça, faz parte do evangelismo como um todo. Mas só que a gente não pode levar isso como todo do evangelismo, senão a gente não evangeliza no nosso dia a dia. É a gente parar e falar assim, não, eu só vou evangelizar quando for ter o culto na praça. Isso aí é ruim. Isso aí não pode, tem que ser realmente um estilo de vida, ser dentro de casa, onde você estiver. E é várias formas que tem o evangelismo, né? Não é só com palavras, não é só você chegar e anunciar o evangelho, também é com atitudes, com amor, né? Porque tem pessoas que refletem Jesus, né? Tem pessoas que você está passando perto e você vê, Com certeza. né? Jesus refletindo nessas pessoas. E eu acho interessante a gente contar experiências, né? De evangelismo e tudo, assim. Você tem alguma, Léo, assim, que te marcou ou algo que aconteceu, assim, na questão do evangelismo? Ah, tem várias, mas tem tantas que às vezes é até difícil de lembrar, dá um branco, né? Eu sei que eu sei que quando eu era pequeno, é assim, ó, uma experiência que não recomendo vocês seguirem, mas vou contar aqui. Porque eu era criança e tal, e assim, talvez vai entrar até um pouco também no que a gente vai falar um pouquinho sobre maturidade também, mas quando eu era pequeno, eu tinha uns 3 anos de idade mais ou menos, aí eu evangelizava da forma errada, só que até que fez um certo efeito. Eu tinha um amigo, né? Tem um amigo até hoje. é, ele trabalhava no supermercado. E aí eu ia no supermercado e eu falava com ele e tal. A gente conversava de futebol. E ele também era atleticano, né? E aí eu gostava, eu tinha até uma carteirinha do Galo na época. Gostava demais de futebol. E aí teve um dia que eu fui depois da escola dominical, né? Pro mercado, eu com minha mãe e minha irmã. E aí a gente falando da igreja e tal, ele me perguntando de onde que eu tava vindo, eu falei que era da escola dominical. Aí eu falei pra ele, se você não for pra igreja, você vai pro inferno. Eu falei pra ele, eu era pequeno. E ele, não, Léo, vou não, Léo, tá doido? Vou não, Léo. E, aí ele falou com jeito, né? Ele entendeu que eu era criança, eu tinha uns 3, 4 anos. Mas o mais engraçado é que depois, né, ele veio a se converter, ele com a família dele. Isso aí é muito legal, porque mesmo que foi assim, é claro, eu não tinha intenção de magoar ele nem nada. Foi mais assim, na sede de ver a pessoa salva, né? Na sede como se diz, na imaturidade ali na minha infância e tal. E aí eu falei isso pra ele, né? Mas é um modo errado, a gente não pode seguir isso, né? É claro, eu era criança e tal, então isso aí a gente releva, mas a gente tem que evangelizar as pessoas, a gente tem que mostrar o que Jesus fez por elas, né? Porque mostrando o que Jesus fez por elas, a gente mostra qual que é o real estado delas. E não é nem terceira pessoa que a gente deve falar, mas em primeira pessoa. Aliás, em primeira pessoa do plural. Deu um branco aqui agora. Mas a gente vai falar como se fosse nós. Por que eu digo isso? Porque Jesus, ele morreu na cruz, né? Se ele não tivesse morrido na cruz, todos nós éramos merecedores do inferno, né? Então a gente tem que mostrar para as pessoas, né?
a necessidade delas se arrependerem. Porque ninguém é salvo por si mesmo. Né? Ninguém é capaz de salvar a si mesmo. Então, a partir do momento que a gente mostra para elas a partir do momento que a gente mostra para elas que nós precisamos de arrependimento, que nós precisamos da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus para nos salvar, aí é como se houvesse um estalo na mente delas, e aí é como se elas viessem da morte para a vida, porque assim que a gente mostra, né, o caminho do evangelismo é mostrar o arrependimento, mostrar o sacrifício de Jesus, né, por que Jesus morreu na cruz, que foi por amor a nós. Então, a partir daí, a gente cumpre aí o papel do evangelismo. Glória a Deus. Justamente. Eu concordo com o Léo.